Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos os deputados, nominalmente, deputado Luiz Paulo, deputado Felipe Poubel, deputado Rodrigo Bacelar, deputado Elbert. Queria agradecer a presença dos convidados, o ilustre advogado Vinícius Mackenzie, a quem dedica a vida ao estudo dos royalties do petróleo. Obrigado pela contribuição. Senhoras e senhores, às 10 horas e 20 minutos do dia 2 de outubro de 2019, na condição de presidente da Comissão Especial em Defesa dos Royalties de Petróleo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, obrigado, deputado Max Lemos, conceder a palavra por 3 minutos ao doutor Vinícius Mackenzie. Bom dia a todos. Primeiro gostaria de agradecer... Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Vinícius, como bem colocou o doutor Serginho, que preside essa comissão, e os demais membros dela. Eu gostaria primeiramente de parabenizar pela iniciativa. Acho importantíssimo trazer essa discussão para a Assembleia, para o Estado do Rio de Janeiro, estar lutando pelos seus direitos, que cada vez que passa vem sendo lesado ao passar de anos, e se não tiver esse cuidado, essa diligência do Estado como um todo, está lutando pelos seus direitos de suas municipalidades, vão ser cada vez mais lesados. E até gostaria de esclarecer rapidamente que não só a questão da ADIM, que trata do repacto dos royalties para todos os estados da federação e municípios, existem outras tantas questões que são comumente maltratadas pelos órgãos de regulação, de fiscalização, como bem colocou aqui o deputado Luiz Paulo, da reinjeção do gás lifting, seja as auditorias que são feitas de maneira muito pró-concessionário. Existe também uma ineficiência, uma falta de participação e de transparência desses procedimentos que são feitos sem a participação efetiva do Estado ou municípios afetados. Então, todas essas questões, acho que tem que ser colocado aqui, tem que ser discutido, e para que tome iniciativas muito claras mesmo. Só para uma exemplificação, está sendo finalizado, já entabulado um acordo de individualização de produção que foge a qualquer dessas matérias e que já, sem a menor participação, seja da Bacia de Campos, da Bacia de Santos, do Estado, o ANP, junto com os concessionários, já o fizeram, e que lesa ao Estado em quase 9% de tudo que vem da participação especial. Isso nós estamos falando, gente, de uma grandeza de 200 a 250 milhões ao trimestre em perda. E que isso passa desapercebido, porque, como bem sabemos, o pré-sal trouxe grandes produções e vem aumentando a cada mês que se passa. Então, muitas das vezes, os municípios ou o Estado nem percebem, em virtude desse aumento de produção, que estão sendo, na realidade, decotadas algumas parcelas. E isso deve muito bem a Alerj, junto com o Estado, de ser efetivo nessa fiscalização, nessa busca, nessa luta por esses direitos. E coloco aqui plenamente à disposição dessa comissão, da Alerj, em podendo colaborar, contar com o nosso auxílio. Eu milito há quase 20 anos nessa área, sou especialista mesmo em regulação de participação governamental. Em diversos desses casos que existem, a gente já trabalhou neles, atuou. Essa iniciativa é importante, a gente rever algumas questões, assim, não só, como eu disse anteriormente, a ADIM. Por exemplo, tem que o Estado lutar pelo fim do modelo de partilha, de cessão onerosa. O Estado tem que buscar compensação pela concessão, porque, como bem colocou também aqui o deputado Max Lemos, não só a gente falar assim, os outros estados não têm esse direito. Assim, tem, todos têm, eles já recebem suas cotas-partes. É a mesma coisa que fala que o Rio de Janeiro não vai ser o principal beneficiário da produção de petróleo, é falar também que o Pará, Minas Gerais não vão ser recompensados pela produção do minério, pela Cefem, o Paraná pela questão das questões hídricas, os outros tantos estados que também são recebedores do petróleo, que fica parecendo que é apenas o Rio
E na realidade temos São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, todos esses são beneficiários. Então é muito fácil levantar essa bandeira contra o Rio, por ser o seu concentrador, e também se falar em permanência de um direito de repacto a todos, é falar que não existe o royalty de petróleo, porque é uma compensação por uma extração de um bem não renovável, que a mitigação do seu risco ambiental é que faz a parcela compensatória. Como falar que não vão sofrer os impactos no Rio? O Acre vai sofrer os mesmos impactos que o Rio de Janeiro, ambientais, as suas compensações? Então, eu acho que tem que ser colocado isso, tem que seguir à frente. Acho que acabei me estendendo até mais do que deveria, e mais uma vez agradeço a possibilidade de falar aqui nessa brilhante comissão, e um bom dia a todos. Obrigado, doutor Vinícius, pela colaboração. Na verdade, quando nós instalamos essa comissão, obviamente que a gente visualizou, juntamente com o presidente da casa, André Siciliano, que de imediato propôs a instalação junto com a gente visualizou que essa é uma pauta de Estado, não só do Estado do Rio de Janeiro, do Estado lato sensu, porque não tem bandeira partidária, não deve ter, porque a falência do Estado do Rio, na verdade, ela atrai um prejuízo muito grande para o cenário, inclusive, nacional. O Rio de Janeiro, hoje, é a segunda maior economia do nosso país. Imaginem vocês que repactuar esses royalties do petróleo com os demais entes federados não trará grandes benefícios aos demais entes. Agora, o assolamento, a falência do Estado do Rio de Janeiro gerará um impacto muito maior para a economia, inclusive dos demais estados, do que a própria repatriação, divisão dos royalties. Então, é essa ideia que a gente tem que levar para o Congresso, a gente tem que levar essa ideia ao STF, tem que levar essa ideia à população do país como um todo. A nossa luta é para brigar pelo país. Quando a gente briga pelo Estado do Rio de Janeiro, fortalecimento da sua economia, a gente briga pelo Brasil como um todo, e obviamente a gente tem que aprofundar. A vinda do doutor Vinícius traz realmente o aprofundamento da discussão, porque o Estado do Rio de Janeiro já vem sendo lesado antes mesmo da discussão da divisão dos royalties. E assim, trazer pessoas técnicas para contribuir nos leva a fortalecer cada vez mais a economia do Estado. É isso que a gente busca com a instalação dessa comissão. Então, como eu propus inicialmente, já no início da semana que vem, eu vou comunicar a todos os deputados da instalação de uma reunião extraordinária, para que a gente já comece a seguir a pauta apresentada. É uma minuta, Vossas Excelências podem apresentar sugestões que a gente deva encaminhar também pela comissão, e obviamente que a gente vai ter que fazer um grande barulho, como disse o deputado Max Lemos. Teremos que ir a Brasília, teremos que participar ativamente junto ao Congresso Nacional, levantar a bandeira do Estado do Rio de Janeiro com a bancada federal. Volto a dizer, essa aqui não é uma pauta partidária. Inclusive, ia sugerir, viu o Felipe Poubel, que é deputado do meu partido, de Itaboraí, grande produtor do royalties. Queria convidar, inclusive, a deputada Zeidan para participar. Eu acho que você não vai se opor. Obviamente, a pauta não é partidária. Volto a dizer, a pauta é de Estado, a gente tem que fortalecer o Estado, dar as mãos em cima dessa bandeira e, de maneira técnica, alavancar a economia do Estado. No que se refere à pauta política, disso aí, Vossas Excelências são mestres. Tenho certeza que a gente vai conduzir muito bem politicamente na defesa do Estado do Rio de Janeiro, e não deixaremos, em hipótese alguma, que o Estado e os municípios percam essa grande fonte de economia. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Então, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada essa reunião de instalação, agradecendo desde já a presença de todos que estiveram aqui presentes. Obrigado pela presença.